Olá e muito bem-vindo à Literatura Falada, que hoje inaugura um tema novo, uma nova playlist, que será alguns causos da literatura brasileira. Causos da literatura brasileira no sentido de que são histórias colhidas aí a partir de depoimentos de pessoas que conviveram com artistas, com escritores, com poetas brasileiros, que familiares, críticos que tiveram uma convivência mais próxima com alguns desses artistas do país, e que histórias assim desvinculadas do meio acadêmico, mas que não deixam de ser interessantes para que a gente entenda um pouco mais aí a personalidade de muitos desses escritores, e também para que a gente aí adentre um pouco nos bastidores da vida de cada um deles, né, daqueles que a gente puder trazer aqui. Bom, e eu começo com a nossa grande Clarice Lispector, né, tida como uma pessoa bem estranha, né, em duas situações, né. Então eu trago aqui a Clarice por Chico Buarque, né, ele declara, relata, né, um pouco do relacionamento que ele teve com Clarice Lispector, que segundo ele conheceu em um bar chamado Antônios, um bar muito famoso no Rio de Janeiro, na década de 60. Diz ele que isso deve ter sido no ano de 66 ou 67, acredito que tenha sido em 67, porque o Antônios foi inaugurado no ano de 1967. O Antônios, você está até vendo uma foto aí do interior do bar com alguns artistas. Era um bar-restaurante, uma espécie de reduto da boemia carioca, era frequentado por Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Ziraldo, e ficava no Leblon, mais precisamente na rua Bartolomeu Mitre, número 297. Diz Chico Buarque que Clarice Lispector foi uma vez ao Antônios, e a sua presença assim era bem inesperada. Ninguém imaginava que Clarice fosse aparecer no Antônios, e justamente por isso ela causou enorme impacto, na hora que as pessoas mal acreditavam, na hora que elas viram Clarice Lispector no Antônios, e esse impacto durou dias, né? Então os frequentadores, o Chico, o Vinícius, o Tom, né? Toda hora falavam: nossa, Clarice veio aqui, dá para acreditar nisso? Nessa época, a Clarice Lispector escrevia para a revista Manchete, ela tinha uma coluna lá, né? E diz o Chico Buarque que ele começou a frequentar a casa dela porque ele deu entrevistas a ela, se não me engano foram duas. E ele conta que ela era uma mulher assim desconcertante, é esse o termo que ele usa, desconcertante, pelas perguntas que ela fazia e pela maneira como ela perguntava. Ela perguntava sempre de maneira direta e ela encarava as pessoas, né? Então na casa dela, por exemplo, ela perguntava coisas dessa maneira direta, né, olho no olho, e depois ela sumia às vezes, ela deixava a sala e deixava as pessoas sozinhas, ia lá para outro cômodo, e as pessoas ficavam ali meio constrangidas, meio sem saber, né, o que fazer, até que ela voltava um tempo depois, né? E isso você imagina, o Chico Buarque nessa época tinha pouco mais de 20 anos, então ele falou que ele se sentia muito intimidado, né, diante daquela mulher tão desconcertante. E ele conta que houve uma situação em que a Clarice o convidou para um jantar na casa dele, né? Então ele falou: nossa, como que eu vou nesse jantar sozinho na casa da Clarice? Aí ele falou: posso levar uns amigos? Ela falou: não, pode, só que em casa não tem bebida. Aí ele levou com ele o Vinícius de Moraes, que ele diz que tinha uma queda pela Clarice, e o Carlinhos de Oliveira. E aí, como não tinha bebida na casa dela, eles resolveram beber antes, e aí eles chegaram lá bêbados, né? E ficaram assim, entraram, foram recebidos na sala e começaram a conversar lá os quatro, e segundo ele a conversa não fluía, todo mundo meio intimidado, e as conversas assim, giravam em torno de banalidades, e foi se arrastando, e aí chegou perto da meia-noite, a Clarice Lispector sinalizou que estava tarde, né, que ela tinha que dormir, e aí eles se viram assim meio premidos a irem embora, se levantaram, se despediram e foram embora. E não teve jantar, né? Então ele diz que ele foi convidado para um jantar que não teve jantar pela Clarice Lispector. E nessa mesma linha de uma mulher desconcertante, bem estranha, é o relato do marceneiro da Clarice Lispector.
Ele disse que ele foi contratado pela Clarice para fazer uma estante, né? Ele ficou lá uma semana trabalhando no apartamento dela, que ela era uma mulher bem estranha, que ela praticamente não falava e que ela ficava o tempo todo no sofá com a máquina de escrever assim, no colo, trabalhando, né? E que na hora que ele acabou o serviço, ela virou para ele e falou assim: o senhor vai ser um moldureiro. E ele falou para ela, falou, não, eu sou marceneiro, né? Ela falou, senhor, você não vai escapar ao seu destino. Aí ele falou que ele não sabia nem exatamente como responder aquilo, né? Quer dizer, uma mulher ficou lá a semana toda com ele, não falou palavra com ele. Ela falou, peraí que eu vou me arrumar e vou te levar em um lugar que vai ser importante para vocês. Aí ela se arrumou, ele conta que percebeu a mão dela cheia de cicatrizes, né, da queimadura que ela sofreu na ocasião do incêndio. Para quem não sabe, a Clarice Lispector dormiu, né, com, se não me engano, um cigarro aceso e a cama dela pegou fogo e ela acabou se queimando severamente. E enfim, eles saíram, entraram no táxi e foram a um bar no Largo do Boticário. E chegando lá, havia uma mesa com alguns homens bebendo e que esses homens se levantaram para beijar as mãos dela, né? E que ele ficou então bastante impressionado. Ele falou, nossa, quem será essa mulher tão importante que os homens levantam aí para saudá-la, enfim. E conta ele que nessa mesa estavam Agostinho Rodrigues, Zé Paulo Moreira da Fonseca, Darel, Mário Mendonça e Di Cavalcante. E a Clarice fez, né, o que o próprio Chico Buarque disse que ela fazia. Foi embora, deixou ele sozinho lá com aquelas pessoas que ele não conhecia. E um deles disse para ele, então você vai ser moldureiro? Ele falou, então, não sei. Ele falou, então, você vai ter que provar pra gente que você vai ser um bom moldureiro. E começou a dar trabalho para ele e desde então ele é moldureiro. É isso aí. Se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.